Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui sorrateiros para acompanharmos o terceiro episódio da série Round 6 na Netflix. 아저씨들, 이 새끼한테 붙지 마. 이 새끼 밖에서 지 꼬분들 주머니 털어서 지 배만 불린 새끼야. 그러다 결국 강 커져서 지 윗대가리 주머니까지 손댔다가 걸려서 입꼬리 됐고. Pois bem, pessoal, a série continua naquela balada que a gente está gostando. Sim, uma série que propõe suspense, cenas de tensão. E esse terceiro episódio com certeza está recheado disso e não necessariamente em cima do jogo mortal, mas na atuação dos personagens, né? O que eles querem fazer para tentar meio que ganhar uma vantagem ou então descobrir o que está acontecendo, né? Bom, primeiro, logo de cara, a gente acompanha, aliás, a ação direta do episódio anterior, como ele foi finalizado, exatamente o que acontece lá com o detetive, né? Que consegue entrar dentro de uma das vans lá de maneira até meio mágica. Eu me lembrei, sabe do que? Indiana Jones. Pois é, os caçadores da Arca Perdida. Quando ele se metia lá, o Indy, embaixo de um caminhão, né? Achando um espaço ali embaixo, entre as rodas, né? E conseguia literalmente não morrer durante a viagem, né? Foi mais ou menos o que fez ali, então, o irmão do desaparecido, o detetive, né? Enfim, ele depois, quando já está dentro lá daquele barco, balsa, digamos assim, que vai se dirigir, obviamente, lá para aquela ilha, ele sai, percebe que tem muitos guardas em volta, acaba pegando um deles e assumindo a sua identidade. Pois é, lembra que eu falei, né, que do vilão uma coisa fatalmente iria acontecer no futuro, que é, já que ele usa aquela máscara, provavelmente algum dos protagonistas da série um dia usaria. Claro que naquele dia, né, que eu estava vendo o primeiro episódio, eu não sabia que o irmão de um desaparecido poderia estar lá presente fazendo exatamente isso, né, sendo ele um policial. Enfim, ele então assume digamos, a identidade de um dos guardinhas lá, um dos funcionários, digamos assim não, é exatamente como são denominados, né? Só que é o funcionário da bolinha, do círculo, né? Lembrando que tem o círculo, o triângulo e o quadrado. Parece que a posição mais inferior é o círculo, depois tem o triângulo no meio e os superiores são os quadrados. Parece. Enfim, mas é interessante que ele consegue então se infiltrar lá dentro daquela organização. Que diabo está fazendo aquilo, né? Aquele jogo serve para quê? Bom, por enquanto a gente não tem resposta disso, mas não é problema. Na verdade, a gente até esquece, né? Que precisa entender o que diabo está acontecendo ali, exatamente dentro daquela ilha, dentro daquele jogo. Qual é a proposta exatamente do maluco, né? Do chefe do pedaço, o cara que está lá com aquela máscara esquisita. É apenas por puro prazer ou tem alguma coisa embutida aí que a gente não sabe ainda? E talvez ao final da série a gente vai compreender exatamente do que se trata. Enfim, como disse, não importa porque o suspense, as cenas de tensão aqui desse terceiro episódio faz com que a gente esqueça até da premissa básica da série, tirando, claro, os jogos mortais. E também, claro, a gente estava curioso para saber o que aconteceria com aquela punguista, já que ela ficou consciente durante todo o trajeto, né? Ela sabia já do gás que fazia adormecer todo mundo, então ela deve ter prendido a respiração e conseguiu ficar então acordada e, claro, nas suas artes, né, de conseguir pegar as coisas, furtar sem ser percebido, claro, pela vítima, ela conseguiu pegar o seu próprio canivete, né, quando, afinal de contas, né, todo mundo que é convocado para o jogo chega lá adormecido, todos eles têm as roupas retiradas e ganham aquele uniforme super do bacana, que parece um uniforme realmente de ginástica, né, quando a gente está indo para o parque brincar, se divertir. Mas enfim, os caras lá, os funcionários pegam o canivete dela, põe no bolso, mas ela pega de volta, até retorna para o bolso do sujeito, né? Porque quando eles precisam despir, afinal de contas ela vai estar sem nada, né? Mas é bacana, a agilidade dela é bastante interessante. E claro, não bastava ela apenas ter uma arma, já que, por exemplo, o policial não tem nada. Inclusive, né, quando ele matou lá aquele primeiro funcionário, né, ele jogou o corpo lá no mar e colocou a sua própria identidade. Isso talvez dê uma certa noção para a polícia, né, que ele é um sujeito que morreu misteriosamente, talvez, né? Enfim, vamos ver como é que isso vai funcionar. Por que colocou? Bom, na verdade ele precisaria estar completamente anônimo por lá. Então ele fez bem jogar sua própria identidade junto com o corpo lá do cidadão e a própria roupa dele, né? Enfim, mas ficou a curiosidade de saber o que ela, a bunguista, faria. E ela arranjou um jeito de ir pelos dutos de ar e foi até a cozinha.
e descobriu aquela coisa que estava sendo derretida por lá, mas não entendeu bulhufas, né? Na verdade, aí fica uma coisa curiosa, né? Os dois pontos de tensão que o episódio apresenta, sem ser relacionado ao jogo em si, estavam muito bem definidos e a gente se divertiu bastante, com certeza, em acompanhar essas duas vertentes, tanto do policial quanto da punguista. Só que acho que a surpresa maior do episódio foi aquela personagem que já havia aparecido antes, que é aquela mulher que tinha pedido perdão para os algozes, né, para que não fizesse nada com ela, porque ela tinha até um filho, que ela não chegou a batizá-lo, dar o um nome para ele, né, aquela coisa. A gente mal sabia que ela ia ser uma personagem importante, porque justamente é ela que ganha grande destaque aqui nesse episódio, para colocar bem escrachadamente como essa série não é só de suspense, não é uma série só dramática, mas ela também tem um grande conteúdo cômico. Se antes, claro, a gente tinha o personagem principal, o Gil-han, que sim, aquele ar de panaca dele, né, de palerma, de mané, já dava uma certa graça, mas necessariamente ele não fazia aquelas graças visuais, digamos assim, né, uma coisa meio pastelona. Mas essa personagem aí, que acho que é a 212, né, se eu não me engano, ela é completamente fora da caixinha, né? Uma pirada, com certeza uma malandra também, né? Tanto que ela tenta se unir ao gangster lá, que já está querendo formar mais um grupinho de novo, né? Enfim, mas ela é uma personagem completamente engraçada e carregou quase o episódio todo nas costas. Ou seja, duas vertentes muito boas aqui do episódio, fora os próprios jogos. Mas sim, tivemos também mais uma rodada, rodada 2, então, das brincadeiras completamente mortais. E aquela, né? O pessoal já estava então querendo se unir, todos esses protagonistas que nós conhecemos da série já estavam se unindo, o Gil-han, o seu amigo de infância, aquele indiano que ajudou, segurando ele no momento certeiro, o velhinho. E é curioso quando eles se unem, né? O Gil-han, ele fala, não, eu sou o sargento, meu amigo é o cabo, você pode entrar para o nossa junta militar, assim, né? Nosso grupo militar, digamos. O velhinho também é um subtenente, né? Uma coisa engraçadíssima, né? Claro, o indiano entraria como um soldado. Mas o que eu achei engraçado é que o Gil-han, ele se colocou como a patente mais alta, só que ele é o cara mais idiota ali da turma, com certeza. Ou talvez não, né? Mas pra frente a gente percebe que ele tem até um certo momento inteligente, né? Que ele sabe se safar sozinho. Mas enfim, eles estão atuando então em equipe. E o amigo dele, que eu não consegui decorar o nome ainda, também está fugindo o número, acho que é 200 alguma coisa também, né? Enfim, não importa. O que vale é que ele também sacou que a punguista e aquela nova personagem, a 212, a engraçada, estavam conversando justamente porque ela conseguiu ir lá nos dutos, conseguiu observar alguma coisa lá de fora, e ele quis saber exatamente do que se tratava. E ela acabou dizendo para ele que eles estavam derretendo açúcar. E claro, a iniciativa deles é tentar descobrir qual é a próxima brincadeira. Que exatamente, se você já tem uma certa noção do que pode vir antes, você já se prepara um pouco melhor. Em que às vezes isso não ajuda muito. Mas enfim, o que tinha ali era uma brincadeira que acho que chama colmeia, se não me engano, né? Acho que foi assim que foi traduzido, né? Também não conheço essa brincadeira. E é uma muito da complicada, né? Aliás, o amigo lá então, o Gil-han, ele consegue encaixar as coisas, a informação que passou da punguista, que ele conseguiu da punguista, mas as figuras que eles tinham ali na frente para cada um se decidir à vontade, decidir qual figura pegar, que também era um quadrado, um círculo, uma estrela e um guarda-chuva. Só que ele sacou, né? Ele até se lembrou da época de criança dele e do Yuhan, brincando lá, que foi até as mesmas crianças que apareceu lá no primeiro episódio, na abertura da série, jogando exatamente o jogo da Lula. E ele se lembra lá daquela época, ainda imagens em preto e branco, da brincadeira, ou quase isso, não sei exatamente, não sei qual é a brincadeira, mas aquele homem preparando justamente aqueles docinhos, derretendo o açúcar e fazendo então essas 4 figuras. E exatamente o objetivo é você recortar as figuras de dentro do, eu ia falar tabuleiro, não, da carta, né? Digamos assim, você tem que cortar sem estar nenhum tiquinho quebrada ou levemente deteriorada. Ou seja, na verdade era simples. Você ficava vivo se você conseguia tirar a figura ali de dentro. E você só tinha para isso uma agulha, né? Só isso. Mas a questão é que antes disso, né,
Sim, o amigo do Ryu-Han já tinha sacado qual era a brincadeira. E ele sabia que a pior figura ali para justamente fazer esse truque de tirar de dentro da carta era justamente o guarda-chuva, porque ela tem mais curvas, né? Ou seja, é mais difícil você ficar tirando. Claro, a mais fácil com certeza era o triângulo, né? O círculo também era bem complicado. A estrela, digamos que era a terceira pior. E o guarda-chuva com certeza, bom, aí é óbvio, né? Tinha que cair na mão justamente do protagonista então aqui da série, né? Que ficou no maior sufoco, na saia justa, e claro, a gente já sabia logo de cara que ele seria um dos últimos a conseguir mais uma vez terminar a brincadeira e conseguir ficar vivo, né? Mas aí que veio o truque também, né? A coisa inesperada. Ele conseguiu se safar sozinho, não precisou da ajuda de ninguém, né? Ele sacou que justamente porque é uma forminha que faz as figuras e do lado oposto, lá da cartinha de açúcar, ficava mais fácil de você fazer quebrar, né? Justamente o contorno. E o truque dele era meter a língua lá, né? Não sei se as crianças realmente já brincam dessa maneira, né? Eles gastam a língua tentando derreter a parte de trás para justamente tirar a figura. Aquelas. Provavelmente não, né? Porque é um monte de gente ali adulto, com certeza algumas dessas pessoas também brincaram disso alguma vez e deve se lembrar vagamente do que precisava fazer. No final, ele acabou ensinando a muita gente o que tinha que fazer, né? Que era lamber o negócio até derreter e ficar fácil de contornar com a agulha, né? E tirar a figura da carta açucarada. E ele realmente faz isso no último segundo. Mas enfim, os outros são espertos também. Lá, a engraçada 212 tinha um isqueiro, né, que ela guardava dentro bom, você sabe onde ela guardava, né? Junto com seus cigarros, né? E também acabou ajudando lá o chefão, o gangster, né? Claro, ela está tentando achar um vínculo com ele para poder entrar lá dentro da turminha, né? Que a questão é se proteger o tempo todo agora. Aliás, falando em ficar protegido, o policial já começou a ficar numa situação difícil também, porque algumas pessoas, outros funcionários, começaram a perguntar para ele, né? O que você está fazendo aqui? Por que você não está fazendo o que você deveria fazer? Ele fala que esqueceu, aquela coisa toda. Já estava para ser meio que inspecionado por um dos chefes ali, que seria um dos quadrados. E, claro, na cena final ali, no momento final do jogo da colmeia, né? Que era exatamente tirar as figuras lá da carta, um sujeito lá conseguiu se rebelar e tomar um dos revólveres dos soldados, dos funcionários. Bom, e aí era meio óbvio, né? Ele ia morrer de qualquer jeito, né? Porque os caras lá, os outros, os triângulos, né? Iriam matar ele com certeza, né? Todo mundo lá de metranca, metralhadora. Tinham acabado de eliminar também quem não tinha terminado de tirar a figurinha lá da placa açucarada. Mas não tinha escapatória. Só que ele fez com que justamente a pessoa que ele pegou era um quadrado, ou seja, era um dos líderes ali daquela equipe que estava por lá. Ou seja, ele fez com que ele tirasse a máscara. E aí foi uma cena curiosa, né? Porque ele percebe, caramba, você é muito novo, como é que você se meteu numa coisa dessa? E numa atitude completamente inesperada. Bom, ele sabia que ia morrer porque ele não cumpriu exatamente a tarefa, né? Mas ele acabou se matando, né? Meteu um tiro na cabeça. Uma coisa muito esquisita, mas o olhar justamente lá daquele funcionário quadrado, ele nem piscou quando o outro meteu bala na cabeça. Foi uma coisa bem interessante, né? Ou seja, a dedicação desses funcionários ali para o jogo. Na verdade, a gente percebeu também nesse episódio uma vertente interessante. Os funcionários também trabalham sob regras rígidas, do mesmo jeito que os participantes desse jogo. Pois é, eles têm que ficar, quando termina o seu expediente, dentro de celas, embora pareça que eles possam até sair, porque tem aquelas 3 regras básicas, né? Quando sair da cela, não pode sair sem usar a máscara. Não pode falar com ninguém, a não ser que um superior diga que você pode falar. E não pode sair da cela, né? Acho que era essa a terceira, né? Bom, mas enfim, o que vale é que eles também, digamos, eles participam de um certo jogo. Será que de alguma forma eles também são jogadores? Porque é exatamente pela comparação com aquela expressão daquele funcionário que foi pego, né? E foi denunciado. E depois, claro, a gente percebe quando o chefão vem, o cara mascarado, que ele fala a outra regra, né? Que também não dita lá naquela plaqueta, né? Ou seja, quem for descoberto será morto. Quem for descoberto, claro, os funcionários, né? A identidade deles não pode ser revelada. Ou seja, quem fraquejar um pouquinho se dá mal. Ou seja,
Na verdade, esse finalzinho aqui serve para a gente ficar com mais clima tenso a respeito justamente do policial infiltrado, porque basicamente por 3 vezes ele correu o risco de ser pego, né, de se descobrirem que ele não é um funcionário, obviamente, né. Ah, uma coisa também curiosa, deixei passar, quando eles estavam lá na van, chegaram ali dentro do barco, né, aquele funcionário que acabou sendo morto pelo policial, ele passou um scanner, né, dos dois lados da cabeça das pessoas participantes, ou seja, deve ter um chip implantado ali, né? Inclusive o chip existe para os funcionários, parece. Ou seja, não demora muito para ele ser pego. Então esse final aqui está totalmente baseado em cima dele, né? Ô filho, fica esperto que você está correndo perigo. Agora, também tem um personagem muito interessante que surgiu ali, aquele que dentro do bolinho que ele estava comendo de lanche, né, ele achou um papelzinho lá dentro e depois ele foi desviado. Quando terminou o jogo, um funcionário puxou ele assim pelo canto com a cumplicidade de um outro. E aliás, deve ter mais, né, porque se veio uma mensagem dentro do bolinho dele, primeiro alguém colocou a mensagem dentro do bolinho ali, né? E claro, teve um outro que passou o bolinho certo para ele poder receber uma certa mensagem ali, sabe-se lá do que se trata, né? Mas naquelas, né? Se a gente percebe que, por exemplo, uma participante, que é a ponguista, ela conseguiu achar um jeito de se infiltrar, descobrir alguma coisa, com certeza outros participantes também acham as suas maneiras de obter alguma vantagem nos jogos. Sempre lembrando a minha teoria que eu já disse, eu acho que no vídeo passado foi, né? Que provavelmente esse jogo aqui não é a primeira vez que está acontecendo. Não, ele já existe talvez há muito tempo, né? Essas primeiras 456 pessoas realmente não são as primeiras. Sabe-se lá quantas milhares de pessoas já passaram por esse tipo de jogo ali. Deve ter sido muita gente, com certeza. Porque como eu comentei, né? As reações das pessoas que ficam dominando, os funcionários, né, dominando os participantes, meio que eles já sabem o que vai ser feito em termos de reação às regras do jogo. Ou seja, se fosse a primeira vez, todo mundo não saberia ainda evitar as manifestações, né, as reações dos participantes. Mas como eles sabem, então esses jogos aí, ó, já aconteceram várias e várias vezes. Enfim, esse terceiro episódio também é tão bom quanto os 2 primeiros. Principalmente porque injetou essa coisa mais cômica e a linha do suspense pelos 2 personagens, o policial e também a ponguista, deram muita atenção aqui a esta terceira parte. E também, claro, a brincadeira mortal também é bastante interessante e passou a mesma atenção. Claro, talvez não tenha mais o mesmo impacto que a primeira do Batatinha 1, 2, 3, mas com certeza, e também ter deixado, né, o protagonista ser o último, podia ter deixado, sei lá, outras variantes, mas de qualquer forma, as tensões das brincadeiras talvez deixem até de serem foco dos próximos episódios, porque a brincadeira em si, talvez a gente perceba que, vai morrer muita gente e vai sobrar apenas os protagonistas, talvez um ou outro acabe morrendo, mas no fundo, a brincadeira talvez começa a ficar em segundo plano. Talvez o trabalho do roteiro seja enfatizar exatamente as outras tensões paralelas, incluindo criando talvez alguma coisa diferenciada, inesperada, por exemplo. Que nem a questão do funcionário que apareceu aqui. Eles também talvez estejam participando de alguma espécie de jogo, porque as regras em cima deles é muito da rígida. Aliás, é aqueles funcionários que fazem um serviço mais, digamos, doméstico, né? De trazer a comida, de levar o pessoal para os ringues de jogos. Os caras que ficam com as armas parece que é um outro grupo. Me pareceu isso também. Enfim, tem muita coisa para descobrir ainda. E claro, aqui nesse episódio não se falou nada a respeito ainda do vilão. A não ser aquela cena onde ele foi terminar inclusive o episódio e marcar que ele é um cara completamente impiedoso. Enfim, um bom episódio também. E eu não resisto, eu vou ter que dar a nota máxima também, porque mesmo sendo um episódio completamente diferenciado, mesmo que o jogo em si não tenha sido tão assim tenso quanto foi o primeiro, ele ainda vale o episódio, o terceiro, 5 asteriscos. Por enquanto a série está perfeita. Não tem realmente como você assistir esses 3 primeiros episódios e falar que é uma série mais ou menos. Não, não tem. A série é muito boa. Por isso que o sucesso dela veio de boca em boca mesmo, porque não precisou de marketing nenhum, porque
a coisa se vende por si só e apresenta realmente a sua quase perfeição. Não dá pra dizer que é perfeito porque a gente só viu 3 de 10 episódios. Aliás, de 9 episódios. Já vimos um terço da série. E por enquanto, então, ó, alto nível. E com certeza vai continuar. É isso.